começar falando você, né, amor? Você é o líder. O chefe é 70% da casa. Essa bola toda. Bom, Quem vai começar? eu sou Elias, sou pai da Esther, marido da Júnia. Somos de Tiradentes. Minas Gerais? 6 horas e meia, mais ou menos. De carro. De carro. De carro. As famílias que chegam aqui, muitas vezes eles não chegam com as melhores notícias. Muitas vezes eles já são encaminhados para fazer um tratamento. Se esse tratamento não existe na sua cidade de origem, aqui na região sudeste, nordeste, seja qual parte do país, eles vão fazer a continuação de um tratamento aqui em São Paulo, é porque nós já entendemos que a primeira linha de tratamento na sua cidade natal não foi bem sucedido. A gente descobriu no dia 14, através de ultrassom, que ela tinha uma massa de quase 14 centímetros na adrenal do rim direito. Um câncer já definido, assim. Pra mim ainda tinha esperança de não ser, né? Mas a ingenuidade reinou. Mas o Elias já sabia, porque o médico tinha dito pra ele ainda que era... E ainda tinha chance de ser neuroblastoma, né? Ele praticamente fechou o diagnóstico no primeiro momento, que era um neuroblastoma. Eu não sabia. Pra mim, câncer era tudo igual. Câncer. Mas eu não sabia que tinham nomes. Quando a Esther, então, ela chega aqui em São Paulo, já com a doença bastante avançada, e a notícia que nós recebemos que a previsão que foi dada no serviço anterior, que a Esther teria 3 a 4 meses de vida. Em cima desse prognóstico, a própria equipe de saúde, onde eles começaram o tratamento, questionaram a validade deles saírem da sua cidade em Minas e vir para São Paulo, ao invés de continuar na cidade, tentando gozar de tempo com a família e tentar desfrutar um pouco de qualidade de vida. Olhei no Google Maps, assim, eu falei, Júnior, é no centro de São Paulo. Eu falei assim, é na... Minha mãe é carioca, ela falaria, é na Gema, assim, né? Eu falei assim. E eu olhei e comecei a olhar casas para alugar, assim, e eu falei, não tem como. Impossível. 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 Não tem nada que eu consiga, porque até então, em Juiz de Fora, eu fui trabalhar de Uber, a gente fazia quentinha no apartamento, vendia dentro do condomínio. É verdade. Deixa tem foto, né, filha? Eu sou cozinheiro, então a gente fazia uns feijão tropeiro, coisa de mineiro, e vendia dentro do condomínio. Quando eu levava elas para o hospital e elas faziam químio de 6 horas a semana toda, eu trabalhava de Uber. Quando elas terminavam, eu voltava para casa. E a gente tava conseguindo botar um ritmo para chegar em São Paulo e não ter nada. Eu falei, foi o que eu disse, a gente, na hora que começou assim a estabilizar alguma coisa, que eu consigo pelo menos me manter uma fatia, porque a gente, como eu disse, no começo ainda tem uma energia, uma gordura para queimar, mas depois as coisas vão esticando e aí você vai ficando cada vez mais exposto. Quando nós desenhamos o projeto da casa, nós criamos um quarto família. Diferentemente de todas as outras casas de apoio, que recebia normalmente apenas a mãe e a criança, nós tínhamos um quarto que nós queríamos receber a criança, a mãe e o pai da criança. Paramos no Itaci. Aí Elias falou assim, vocês ficam aqui aguardando a consulta, porque a consulta é às 2 horas, e eu vou sondar a terra para ver, porque, né, tá inacreditável essa situação, né, amor? Deixa as malas aí, eu vou sozinho. Isso. Eu vou lá ver. Foi mesmo. Ele falou, vou caminhando, porque ele deixou o carro na rua, ele falou, vou caminhando, vou tranquilo. Desconfiado, mineiro é desconfiado, né? Falei, poxa, vou a pé. E aí eu cheguei aqui e falei, aqui que é a casa do aconchego. Era uma mocinha muito graciosa e muito animada, e ela já achou que já tava, e a Esther, cadê a Esther? E cadê a Júnia? Eu falei, não, elas estão no Itaci, a gente vai terminar a consulta e eu venho. E falei, Júnior, vamos pra lá. Aí ele chegou lá no Itaci, assim, parecia que tinha visto uma assombração. Histórias mineiras.
falou sem cabeça, não, brincadeira. Mas E ele aí? achou, porque ele falou, amor, você não tem ideia, a casa é maravilhosa, nós vamos poder ficar lá, eu, você e Estherzinha, e aí, né, Eu não sabia como ia ser o formato de tudo ainda, mas a gente se ajeitava, a gente estava não, poder ficar desesperado eu, para Elisa e Estherzinha. arrumar um cantinho nosso, assim. Pra gente era essencial poder ficar junto. Então, quando a Esther chega aqui, nós sabíamos que um tratamento precisaria ser feito, que seria a quimioterapia, mas nós não sabíamos que resultado que esse novo protocolo traria e, consequentemente, se haveria a fase 2, 3 ou 4 do tratamento. Mas quando a Esther, então, ela começa a fazer a quimioterapia, essa quimioterapia que a princípio seria paliativa, acontece uma surpresa extremamente agradável. O tumor está respondendo muito melhor do que qualquer um de nós teríamos imaginado. E aí então que foi possível entrar então a cirurgia dentro da programação do tratamento. A cirurgia da Esther nesse momento, a cirurgia padrão qual que é? A retirada do tumor e na grande maioria dos casos, como esse tumor ele se origina na parte superior do rim, na grande maioria dos casos o rim também seria totalmente retirado. Isso seria a cirurgia padrão. Mas havia toda a questão de todo o tratamento, a localização do tumor. Essa lesão está próximo de alguns vasos sanguíneos importantes, haveria sim possíveis complicações, havia toda essa expectativa, mas finalmente, quando o dia da cirurgia da Esther chega, uma cirurgia que ultrapassa as 10 horas de duração, foi tirado apenas o tumor, com a preservação do rim, e nenhuma intercorrência tinha acontecido em mais de 10 horas de cirurgia. Então, quando a gente estava num lugar que parecia a nossa casa, de um modo que todo o resto era novo e assustador, aqui não era. Porque o hospital era assustador, era gigante. A gente via no hospital que tinha 3 apartamentos, 3 andares. 3 andares, né? E o hospital todo. E o Hospital das Clínicas é um quarteirão de São Paulo. Então, pra gente, mineiro, assim, era o metrô passa embaixo, coisas do cotidiano, do paulista, mas o estacionamento é para 400 carros subterrâneo na frente do hospital. Então, é assustador. É muito novo, é muito grande. E a casa parecia a nossa casa. Assim, a gente tinha liberdade de... Deixei as meninas lá e falei, vamos, que é nosso canto. E a gente foi, levaram a gente até no quarto e não deu uma hora. Aí bate uma pessoa no quarto. Não. Um japonês, né? Japonês, asiático, né? Porque a gente... Aí bateu no quarto assim... Eu vou chorar de novo. E aí bateu assim no quarto, a Estherzinha. E aí no quarto tinha a nossa cama de casal e uma cama de solteiro, que era a cama da Estherzinha. Tudo assim, bem delicadinho, já preparado pra gente. E aí bate essa pessoa no quarto e aí... E nunca eu me apresento como parte da diretoria da casa ou como presidente da casa com a intenção de não promover alguma forma de intimidação. Então me apresentei apenas como um amigo da casa e que eu estava dando boas-vindas para eles, desejando que todas as coisas pudessem correr da melhor maneira possível, demonstrando todo o apoio necessário e dando toda a segurança de que todas as necessidades que eles viriam apresentar nessa jornada, que nós não saberíamos quanto seria essa duração, que nós estaríamos sempre presentes com eles.
Quanto? A gente não sabe, mas essa frase já aliviou nosso coração. Dormi a noite inteira. O que eu já não fazia há tempos, dormi. Amigo da casa, Dr. Paulo, que a gente veio descobrir que era o diretor da casa. Exatamente. Depois veio nos receber depois da sequência de trabalho. Bastante trabalho. 8 trabalhos, 8 empregos. Nós percebemos que assim que a luta contra a doença, ela consiste em várias etapas que nós nos empolgamos, etapas que nós recebemos um balde de água fria. E eu lembro que uma vez eu vim aqui na casa e eu fiz uma pergunta para as mães que estavam aqui. Se num dia você fosse para consulta médica, naquele dia você recebesse a pior notícia em relação à perspectiva da vida do seu filho, e você voltasse para a casa de apoio com aquela notícia, o que para você era mais importante receber da casa de apoio? Uma boa comida, uma boa cama ou uma boa conversa? Naquela noite as mães falaram, o que para mim seria mais importante numa casa de apoio era receber uma boa conversa. Que tudo é compreensível. Inclusive, eu não gosto da palavra desistir, mas entender que não dá para ganhar sempre. Algumas coisas vão vir sobre a gente e a gente tem que encarar. A gente vive isso aqui na casa. Talvez é uma das partes também que me chama muita atenção. Eles poderiam, a casa, talvez definir, sei lá, um lugar para cada pessoa estar. Mas estar junto te une, sabe? Te dá uma resistência quando você começa a ver como as pessoas encaram, independente de qual forma o problema vem. Então, no meio de todas essas jornadas, nós queremos sempre dar esse apoio que não é simplesmente restrito à parte física do conforto, mas também do conforto da alma, o conforto do coração. Esse conforto, ela não basta dar uma tapinha nas costas e falar assim, olha, tudo vai dar certo. Mas muitas vezes nós sentamos juntos, nós choramos juntos, nós abraçamos, nós derramamos nosso coração de joelhos diante de Deus e clamamos para que haja um renovo no nosso coração, haja um renovo de forças, para que a gente continue caminhando sem perder a esperança e a direção. As pessoas nos incentivando, encorajando, ainda com a carga horária de todo mundo, de trabalho louco que vocês têm aqui, parando para poder saber se você está bem, se você está precisando de um acolhimento mesmo. Foi totalmente... Eu cheguei com a narrativa quando a gente teve a oportunidade de ir para casa, eu falei, é totalmente diferente do que a gente vê realmente passar na televisão. O pessoal só trabalha. Não é só isso. Tem o lado humano, o lado carinhoso, de atenção. Uma coisa que nós praticamos aqui na casa, que a palavra solidão, ela não existe, portanto não existe esse potencializador da dor. É um apoio, quanto emocional quanto físico. É um aconchego, igual diz o nome. Também é uma casa que a gente convive com várias pessoas e vai trocando amizades. Uma frase que eu gosto de refletir bastante, ela diz o seguinte, mais dias para a nossa vida ou mais vida para os nossos dias? Nosso consultor, nosso amigo aqui. Aí ele sempre, quando a gente tem alguma dúvida ou tem que tomar alguma decisão, a primeira pessoa que a gente corre É ele mesmo. é o Dr. Paulo. Bem assim, ó, Deus, Dr. Paulo, acho que nem junção, né, amor? Caminho já com o Dr. Paulo, sabe? Dr. Paulo vai falando com o Dr. Paulo, se ele tem alguma coisa para falar com a gente, uma coisa boa. Uma outra perspectiva. Todo esse convívio tão intenso, tão próximo, e podendo conhecer a história de vida dessas famílias, me permite traduzir
de uma maneira totalmente customizada e individual o que eles precisam ouvir, mas de uma maneira que eu sei que eles vão compreender melhor e talvez ter mais esperança para o próximo passo. Para mim, um grande amigo, Juno, e predador. Perdedor. Perdedor? Não, até aqui, filha. Ah, eu gosto. Ele compra pizza pra gente. Toda vez que ele perde, né? É, Ele sempre perde. De nós olharmos para dentro de nós e nós entendermos que, por mais que a gente ofereça o nosso abraço, a comida, o quarto, o banho gostoso, às vezes isso não vai ser suficiente. E são os momentos que nós somos obrigados a olhar para além dos nossos recursos, olhar para cima. Mas esse lugar, ele é contínuo, ele tá aqui, ele nos espera. E essa é a parte mais importante da casa para mim. Você saber que tem uma família aqui te esperando. Quando você vem, quando você sai do hospital, quando você tem um problema, você tem que compartilhar, porque por mais que a nossa família esteja por nós, o abraço físico tá aqui quando a gente chega. E isso para mim não tem preço. Esses 3 anos e meio, quem participou mesmo, tanto as mãezinhas aqui da casa, quanto a equipe toda. É família. Casa Contigo é família. Né, filha? Seu pai e sua mãe representam para você? muito amor, muito cuidado, muito carinho. Sei que sempre posso contar com os dois. E também é ótimo, porque tem alguém para ficar do meu lado sempre. Principalmente nesses 3 anos. Fiquei bem juntinho deles. Foi nossa mini férias. Mini férias. Mini, nem tão mini assim. É. Eu falo pra ela que a gente teve uma grande oportunidade que talvez nenhuma família tem, que é poder tirar 3 anos de uma vida pra ficar só nós 3. E às vezes, quem tá na correria do dia a dia não sabe a oportunidade que tem de poder estar em casa com a família, e a gente tem essa férias do mundo lá fora. É uma grande oportunidade. Depende de onde a gente olha, a gente consegue ver como uma oportunidade. Ficar 3 anos numa férias só a gente pra lá e pra cá, sem ter hora pra acabar, né? Sim.